Obrigada, Paula. Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer ao professor José Eduardo a oportunidade que me deu para estar aqui hoje neste evento de homenagem ao professor Manuel Sérgio, que gostaria de saudar. Encontrei-me com a obra do professor Manuel Sérgio durante as investigações de doutoramento que estou a desenvolver neste momento, no âmbito das representações do corpo na literatura, e é precisamente neste âmbito que surge a minha comunicação, na qual pretendo estabelecer uma relação entre o pensamento de Manuel Sérgio e uma obra de um poeta surrealista português, Mário Cesarini. Passo então a ler a minha comunicação. Durante a leitura da obra Motricidade Humana, Contribuições para um Paradigma Emergente, de Manuel Sérgio, chamaram-nos a atenção as seguintes considerações do autor a propósito da ciência da motricidade humana. Se cada ciência do homem traz consigo, como um anseio por concretizar, uma certa imagem do homem, a motricidade humana, como ciência, partindo do estritamente corpóreo, mas alargando-se até à pesquisa e ao achamento da percepção, entendida esta como consciência de uma articulação corpo-mundo, põe naturalmente o acento no homem como projeto. Fim de citação. Do trecho apresentado, destacamos dois aspectos, a saber, a ênfase no estritamente corpóreo, considerando-se aqui a integração do corpo no mundo através da percepção, e a noção de homem como projeto. Queremos realçar concretamente o entendimento do homem na sua relação com a corporeidade. Isto porque, na verdade, o indivíduo é corpo, e sublinhamos aqui a utilização do verbo ser. O indivíduo existe na e através da corporalidade. Como nos diz Jean-Luc Nancy, o corpo é o ser da existência. Fim de citação. Mas há que notar o facto de esta concepção contrariar um paradigma predominante no Ocidente durante largas centúrias. Um paradigma de raiz platónica, segundo o qual a alma, ou a mente, associada à razão, deve sobrepor-se ao corpo, associado negativamente ao sensível, ao material, ou, noutros termos, à fragilidade e à ilusão. Por isso, devendo Platão, cabe ao ser humano subordinar o corpo à alma para ascender ao plano verdadeiro das ideias. Neste contexto de profunda desvalorização do corpóreo, numa postura que designaremos anticorporal, impõe-se-nos referir, obviamente, o célebre aforismo cartesiano cogito ergo sum, que institui o pensamento como a essência do ser, instaurando a forma de pensar a subjetividade. O indivíduo moderno é uma entidade independente, estável e una, organizada e orientada com base na lógica racional. Assim é também o corpo, uma máquina lógica e racionalmente organizada. Mas note-se, o corpo só atua efetivamente como máquina quando controlado, isto é, quando o intelecto se sobrepõe à vontade e ao sensório, pois estes elementos são enganadores e, portanto, desestabilizadores do real funcionamento do organismo corporal. Ora, esta postura anticorporal manifesta-se na rejeição não apenas do que é do domínio do sentimento, da vontade, dos desejos, das paixões, mas também na tentativa de controle do corpo por meio da definição de um padrão institucionalmente estabelecido e da rejeição de todos e quaisquer procedimentos desviantes, a doença, a deficiência, a loucura, a morte, a velhice, entre outros. Só no século XIX começa a delinear-se uma mudança de paradigma, para a qual se revela determinante a constatação de Schopenhauer de que o indivíduo é muito mais do que uma cabeça de anjo alado sem corpo, bem como a afirmação de Nietzsche, todo eu sou corpo e nada mais. Com os dois filósofos, conclui-se que o ser e a existência não dependem exclusivamente do conhecimento empírico ou racionalista. Pelo contrário, surgem e ressurgem, fundam-se e refundam-se nas experiências perceptiva e sensória, experiências estas involuntárias e incontroláveis. Deste modo, é dado um passo determinante para a eliminação da dualidade corpo-alma. Percebe-se, afinal, que os dois elementos indissociáveis pertencem ambos ao eu. Ideia reforçada posteriormente, como sabemos, pela psicanálise freudiana. Em suma,
O corpo torna-se signo da individualidade do homem. Já não se trata então do corpo lógico-intelectual, mas do corpo passional, um conjunto de múltiplas forças pulsionais, sensitivas, instintivas, inconscientes. Um corpo vivo e dinâmico, lugar do eu. Com efeito, mais tarde, no quadro da fenomenologia, responsável pela reabilitação da filosofia do corpo, como sabemos, Michel Henry refere precisamente que o sujeito existe através da experiência subjetiva da sensibilidade que lhe é possibilitada pelo corpo. Corpo a partir do qual é colocado no mundo e a partir do qual percebe e se percebe nesse tecido. O sujeito existe vivendo e, sobretudo, vivendo, experienciando-se, sentindo-se, como demonstra a frase de Henry. O homem começa onde começa esse viver definido como sentir-se a si mesmo, como provar-se, e acaba onde ele termina. Fim de citação. Ora, depois de traçado em linhas gerais este panorama da corporeidade, voltemos ao início da presente reflexão para concluirmos. A ciência da motricidade humana considera o homem, na sua dimensão corporal, como ser práxico, para usarmos uma expressão de Manuel Sérgio, ou, dito de outro modo, um ser em projeto, porque existe reconstruindo-se incessantemente através dos movimentos da corporeidade. E não nos referimos aqui aos movimentos do corpo num sentido estritamente físico, obviamente. Referimos-nos ao corpo numa dimensão holística. Neste ponto, parece-nos interessante recuarmos a Levinas, lendo esta passagem. O eu não é um ser que se mantém sempre o mesmo, mas o ser cujo existir consiste em identificar-se, em reencontrar a sua identidade através de tudo o que lhe acontece. Fim de citação. Portanto, o eu e a identidade não se caracterizam pela invariabilidade nem pela uniformidade garantidas pelo pensamento consciente, como outrora se julgava. Caracterizam-se, ao invés, pela multiplicidade e pela mutabilidade, espelho da complexidade que é o homem, simultaneamente corpo, alma, natureza, sociedade, no entender de Manuel Sérgio. É, pois, tendo por base a noção de corpo como um todo e como lugar ontológico, que nos debruçaremos sobre o Manual de Prestidigitação de Mário Cesarini. Esta obra parece-nos sintomática da concepção pós-cartesiana a que temos vindo a aludir, nomeadamente ao sobrepor ao pensamento o corpo em ação, como sugerem os seguintes versos. Um dia, ninguém estava a dar por isso, alargou os teus braços, essa forma especial de pensamento que trazes colada ao peito para destinar países. Fim de citação. De facto, sabendo, como se lê a intervenção surrealista, que o corpo é uma pilha elétrica cujas descargas foram reprimidas e castradas, fim de citação, o poeta, Cesarini, empenha-se firmemente na recondução do corpo ao estado de corpo, fim de citação, ou seja, em devolvê-lo ao corpo à sua condição de circuito inesgotável de energia ontológica. Daí que, e contrariando uma repressão de séculos, Cesarini faça do corpo personagem central da sua obra, exibindo livremente, bem ao gosto surrealista, enquanto personagem energética do sentir, isto é, no desejo, na sensação, na emoção, no instinto, no impulso. Cria assim uma poética do corpo, simultaneamente poética do eu, como queremos poder denominá-la, por nos mostrar o corpo em existência, expressão de um ser, ou, melhor dizendo, de um ser em projeto. Em nosso entender, Mário Cesarini ilustra perfeitamente a ideia de homem como projeto em Autografia 1, de Pena Capital, nomeadamente ao apresentar-se como homem expedição. Vejamos o início do poema. Sou um homem, um poeta, uma máquina de passar vidro colorido, um corpo, uma pedra configurada, um avião que sobe levando-te nos seus braços que atravessam agora o último glaciar da Terra. E ainda, eu sou, no sentido mais enérgico da palavra, uma carruagem de propulsão por hálito. Fim de citação. Atentemos igualmente nestas passagens da composição poética Autografia 2.
E era uma vez este homem que era um Chevrolet, casado com uma mulher de vidro que era uma colher de prata. Onde está o homem que era um Chevrolet, casado com uma vírgula de amianto? Certo e sabido que anda sobre as águas, que o matei sem querer. Estas estrelas brilham com tal nitidez que acabam sempre por tornar-se suspeitas. Não importa, transfigurá-lo-ei em poderoso egípcio. Fim de citação. Repare-se que o sujeito se autorretrata por meio dos movimentos exploratórios da corporeidade pelos quais se desloca, numa viagem durante a qual vai adquirindo novas formas, por vezes não humanas, e novas significações. Por isso, termina a autografia 2 escrevendo: sou eu, meu bem, sou eu partido de manhã e encontrado perdido entre lagos de incêndio e o teu retrato grande. Fim de citação. O sujeito, reconhecendo a sua incompletude, autorretrata-se no seu sempre interminável projeto de ser. A permanente reconstituição identitária deve-se ao caráter metamórfico do corpo, ou melhor, do corpo sem órgãos, como o designa o poeta francês Antoine Artaud. Não se trata aqui de um corpo sem órgãos no sentido biológico, mas porque se excede enquanto estrutura orgânica, mecânica, convertendo-se em potência senciente. O que significa que se vai indefinidamente alterando consoante os estímulos desejantes que nele se produzem e se inscrevem, como explicam Deleuze e Guattari na esteira de Artaud. Voltando ao poema de Cesarini, assim se compreende que o sujeito se autorretrate em devir, tomando de empréstimo outro conceito deleuziano, porque, afinal, o eu é sempre alguém, algum outro que se desconhece. Desconhecimento manifestado em Ars Magna, de Manual de Prestidigitação. Cito: devo ter corredores por onde ninguém passe, devo ter um mar próprio e olhos cintilantes, devo saber de cor o cetro e a espada, devo estar sempre pronto para ser rei e lutar, devo ter descobertas privativas implicando viagens ao grande imprevisto, devo ser Júlio César e Cleópatra, e o carmim dos olhos de El Rei Dom Dinis. Fim de citação. Queremos que a utilização da forma verbal dever sugere precisamente, mais do que obrigação, probabilidade, dúvida. Terei corredores por onde ninguém passe? Serei Júlio César e Cleópatra? Serei o carmim dos olhos de El Rei Dom Dinis? Perante a incerteza, resta ao sujeito escrever-se no seu trajeto ou projeto de perda, isto é, retratar-se ou autorretratar-se ocultando-se através de imagens vestigiais, ruinosas. Daí a fragmentação ou o desmantelamento corpóreos dados a ver em algumas composições poéticas de Cesarini, onde os olhos se movem precipitadamente, onde um rosto azulado estremece de olhos fechados, ou onde um corpo é atingido por água gelada que faz separar a pele da carne e as mãos das mãos, onde surge um braço em liberdade, um braço, apenas um braço, a hábil solução do conjunto, um braço sai em liberdade, ou um braço pregado a uma rosa, um mamilo escorrendo leite, cabeças que andavam todas contentes, de trás para diante e de diante para trás, os grandes olhos que trago comigo, uma boca livre e mãos nuas, uma cabeça de mulher, 2 olhos e espuma. Importa abrir aqui um parênteses para relacionar o estilhaçamento corpóreo com o conceito de corpo sem órgãos. Isto porque, na verdade, o corpo sem órgãos é um corpo sem fronteiras estabelecidas, um corpo desterritorializado, liquefeito, um corpo livre. Fechemos parênteses e voltemos a ler um excerto de Mário Cesarini, ainda que algo extenso, e cito: num grande parque, ao sábado, tocava a música e apareciam mãos por todos os lados, o que originou um desporto bastante original. O sapo, gato, codorniz, galinha. Era assim, uma enorme correnteza de mãos, formando meta. Com o sinal da partida, iam todas por ali fora às trabuzanadas, umas nas outras, e a que chegava primeiro era separada do respectivo pulso e enviada para a França. Nunca mais se sabia dela e os prémios eram distribuídos por todos os assistentes que, em sinal de regozijo, comiam bacalhaus e prometiam novos formatos de mãos para as competições seguintes. Fim de citação.
Parece-nos muito significativo este enfoque nas mãos, essencialmente pelo facto de surgirem autonomizadas. Além de ser uma imagem perfeita do corpo sem órgãos, põe-nos em diálogo com o título da obra em análise. Manual de Prestidigitação é como que a arte poética de Mário Cesarini, na qual se enuncia como preceito fundamental o modo de fazer manual. A poesia aparece como a arte da prestidigitação, resulta do trabalho hábil e, sobretudo, autónomo das mãos. A mão que escreve é uma mão desprendida do pensamento, uma mão separada da sua origem, do poeta. Porque, citamos Cesarini, a obra é independente do obreiro. No deitar a língua de fora, no grande manguito aos autores, é que se vê se uma obra está completa. Fim de citação. No fundo, escrever significa ausentar-se enquanto autor, ou seja, enquanto figura empírica e referencial. E recordamos aqui, a propósito, a morte do autor proclamada por Roland Barthes, bem como as considerações tecidas por Foucault em O que é um autor. Neste contexto, ressaltamos também a relação entre o desaparecimento do sujeito autor e a escrita como marca de um trajeto de perda, como dissemos atrás. Escrever, dizíamos nós, significa ausentar-se enquanto autor e devir ouvinte, devir senciente, devir desejante, para assim se transcreverem as palavras sentidas e ditadas no pelo corpo. Escrever é um ato corpóreo, por isso, como se lê no manual de Cesarini, escrever pressupõe o seguinte, e cito: Despe-te de verdades, abre uma cova e enterras. Primeiro, as que te impuseram eras ainda imbelo. Depois, as que crescendo penosamente vestiste. Depois, as que ganhaste com o teu sêmen. Depois, as que hão de pôr em cima do teu retrato, quando lhes forneceres a grande recordação que todos esperam. Nada depois, só tu e o silêncio, e veias de coral rasgando-nos os pulsos. Então, meu Senhor, poderemos passar pela planície nua, o teu corpo como nuvens pelos ombros, as minhas mãos cheias de barbas brancas. Aí não haverá demora, nem abrigo, nem chegada, mas um quadrado de fogo sobre as nossas cabeças e uma estrada de pedra até ao fim das luzes e um silêncio de morte à nossa passagem. Fim de citação. Enterrem-se então as verdades calculadas, impostas e adquiridas, para deixar ficar somente as verdades espontâneas, inesperadas e excêntricas do corpo ou dos corpos desordenados. Concluímos, voltando ao excerto inicial, para dizermos que, em nosso entender, o Manual de Prestidigitação, assim como a restante obra de Cesarini, se constitui como uma poética do estritamente corpóreo e do homem como projeto. A reescrita do corpo sem órgãos é a reescrita de um eu que se retrata no seu projeto metamórfico de ser. Portanto, Mário Cesarini dá-nos a ver o corpo na sua complexidade, deixando-nos ouvir as suas múltiplas vozes plurífocas. Daí a nossa opção por colocarmos o poeta em diálogo com Manuel Sérgio, o filósofo do corpo. Na verdade, ambos ultrapassam a visão estritamente física da corporeidade. Ambos percepcionam o corpo como lugar privilegiado do eu que também entendem na complexidade e na pluralidade que o definem. Muito obrigada pela vossa atenção.